Quase 3 bilhões de reais. É isso mesmo. É essa bolada que está em jogo para supostamente transformar a mobilidade lá na Baixada Santista. Sabe, um plano super grandioso que promete conectar a região inteira como nunca se viu. Só que a grande questão é, será que estamos vendo nascer uma revolução de verdade? Ou é só mais uma daquelas promessas bilionárias que no fim não saem do papel? Vamos dar uma olhada nos fatos para entender isso melhor. Bom, vamos começar com esse número na tela. 2 bilhões e 700 milhões de reais. É um valor que, nossa, impressiona, né? E com toda razão. É o tipo de investimento que tem o poder de mudar completamente o destino de uma região. Mas a pergunta que fica é, para onde exatamente vai cada centavo desse dinheirão todo? A resposta, olha, pode surpreender. Então, por trás desse número gigantesco, existe uma visão de futuro, uma visão bem ambiciosa. Mas, como em toda grande obra, o caminho entre o que se promete e o que se entrega ele é cheio de obstáculos. É por isso que, nesta análise, a gente vai fazer exatamente isso. Primeiro, vamos entender qual é a visão do projeto. Depois, vamos seguir o dinheiro. E, por fim, encarar os desafios de frente, tanto aqueles que estão no papel, quanto os que já estão aparecendo lá no canteiro de obras. Então, vamos lá. Começando pela parte boa, pelo sonho. Como seria a vida na Baixada Santista com um transporte público que é integrado, rápido e eficiente? É exatamente essa a promessa que está por trás deste plano. O nome técnico do projeto é TPC-MAC, mas a ideia por trás dele é até que bem simples. É conectar as 9 cidades da Baixada, sabe, de Bertioga até Peruíbe, com uma rede de transporte única. A proposta é criar um sistema onde seja possível ir de uma ponta a outra da região sem precisar de carro e de forma bem rápida e previsível. E a analogia que usaram para explicar isso é fantástica. Pensa no corpo humano. O plano funcionaria como um sistema circulatório para a região. O VLT, que é o trem, seriam as artérias principais, sabe? Levando aquele fluxo grande de gente. O BRT e o BRS, os corredores de ônibus, seriam as veias menores, distribuindo as pessoas pelos bairros. E as estações de conexão, elas seriam as válvulas, garantindo que tudo funcione direitinho, em harmonia. É uma visão bem poderosa de integração, né? E quando a gente olha os números, a escala do projeto fica ainda mais clara. São 21 projetos diferentes, que somam mais de 270 quilômetros de corredores de transporte. Para se ter uma ideia, isso é quase a distância entre São Paulo e Paraty. Basicamente, é construir uma malha de transporte praticamente do zero, integrando VLT, BRT e 17 linhas de BRS. Ok, a visão é realmente impressionante. Mas e a conta? Como é que fica? Vamos seguir o dinheiro para ver como aquele montante de 2,7 bilhões de reais se divide entre os projetos. E este gráfico é que revela o ponto nevrálgico do plano. Dá uma olhada nisso. Quase 78% de todo o orçamento, mais de 2 bilhões de reais, estão concentrados no VLT. Todo o resto, o BRT e os mais de 230 quilômetros de BRS, tem que dividir os 22% que sobram. O recado aqui é bem claro, o sucesso ou o fracasso de todo este plano bilionário depende quase que inteiramente do VLT. E olha, a conta pode ser ainda maior. Só para um dos trechos do VLT, o trecho 3, a concessionária já estima um custo extra de 801 milhões de reais para comprar trens e sistemas. E o detalhe, esse valor não está naqueles 2,7 bilhões. Ou seja, o custo final do projeto já está subindo antes mesmo da maioria das obras começar de verdade. Certo. Até aqui a gente viu o plano, a promessa, os números grandiosos. No papel parece perfeito, né? Mas agora vamos descer para o mundo real, para o canteiro que obras. E é aqui que a história começa a ficar, digamos, bem mais complicada. O VLT, que é a espinha dorsal de todo o projeto, está avançando em ritmos totalmente diferentes. Enquanto o trecho 2 já está quase pronto, na reta final, o trecho 3, que já era para estar andando, está todo emperrado em problemas. E os outros trechos? Esses ainda são só uma ideia, um conceito no papel. A principal artéria do sistema está bem longe de estar completa. E esses problemas são muito, muito reais. A gente está falando de disputas pela posse de terrenos que simplesmente travam as obras. Agora imagina só receber a notícia de que sua casa, onde vivem umas 15 famílias, precisa ser desapropriada. É uma realidade bem dura. Fora isso, um dos trechos mais importantes, que é a ligação Santos-Guarujá, depende de um túnel subaquático, que hoje é só mais uma promessa. E os projetos de ônibus BRS? Pois é, a maioria nem tem um plano técnico detalhado ainda. Mas os obstáculos não são só de concreto e aço, não. Vamos agora para os desafios que estão no papel.
a burocracia, a falta de planejamento e a governança. E aqui a gente chega no que talvez seja o ponto mais alarmante de todos os relatórios: uma falta grave de dados de demanda. Em outras palavras, para a esmagadora maioria dos 21 projetos, simplesmente não se sabe quantas pessoas vão de fato usar o sistema. É como construir um shopping center gigantesco sem ter a menor ideia se existe cliente na região. Isso levanta uma pergunta muito básica, mas que é fundamental. Construir para quem? Estamos falando de bilhões de reais sendo investidos em corredores de ônibus e um sistema de BRT sem uma projeção clara de quantos passageiros vão usar. O único trecho que tem uma estimativa é o VLT3. É um risco financeiro imenso e com dinheiro público. E para complicar um pouco mais, a gestão do plano parece um quebra-cabeça com várias peças faltando. Muitos dos planos de mobilidade que deveriam guiar este projeto estão, na verdade, defasados com mais de 5, 10 anos de idade. Além disso, em reuniões cruciais de planejamento, municípios-chave como Cubatão e Guarujá simplesmente não apareceram. Fica a pergunta: como é que se constrói um sistema integrado se as partes mais importantes não estão nem conversando direito? Bom, chegamos ao fim da nossa análise. A gente viu a promessa e viu também a dura realidade. Então, qual é o saldo final disso tudo? Para que lado essa balança pesa mais? O que a gente tem aqui é um conflito muito claro. De um lado, tem a visão de um futuro conectado com tecnologia de ponta, tudo integrado. Do outro, a realidade de um presente cheio de entraves práticos, financeiros e também políticos. A Baixada Santista e este plano estão numa verdadeira encruzilhada. O que nos leva à pergunta final. Este plano audacioso para a Baixada Santista é de fato o mapa para um futuro melhor? Ou ele corre o sério risco de se tornar apenas um sonho bilionário e distante? A resposta para essa pergunta, não está nos trilhos ou no asfalto, mas sim na capacidade de superar todos esses desafios que a gente viu hoje. O futuro da região depende disso.